Quando surge, galera, Verdão das Antigas. Hoje não é um dia legal, um dia após uma derrota anunciada, na verdade. Fica até difícil de gravar vídeo, né? Mas, enfim, eu quero repartir com vocês aqui alguns pontos de vista que eu tenho a respeito de tudo que está ocorrendo ali no nosso Verdão. Bom, em primeiro lugar eu quero pontuar aqui a atuação da torcida. A atuação da torcida como incentivadora, como aquela força que empurra o time, tem sido maravilhosa. Porém, a atuação da torcida no que se refere à política do clube e também à direção técnica do clube, eu acho que está pecando um pouco. Por que eu estou falando isso? Falando isso porque nós já tivemos técnicos, como eu já acompanhei, Oswaldo Brandão, Vanderlei Luxemburgo, Filipão, entre outros grandes nomes que passaram aí pela Sociedade Esportiva Palmeiras. E todos eles foram cobrados. Todos eles foram vaiados quando erraram. Todos eles, de certa forma, foram pressionados quando teimaram. Mas com o senhor Abel Ferreira, as coisas vêm sendo muito diferentes. O Abel, antes de falar, vamos analisar aqui o Abel. Quem era o Abel? Quem é o Abel? O Abel, um jovem promissor, um jovem técnico em praticamente início de carreira, que hoje fica vomitando: os meus trabalhos, os meus outros trabalhos foram assim, foram assados. Ele nunca ganhou nada. Chegou aqui sem nenhum título. Veio, chegou, surgiu, ninguém conhecia, cheio de desconfiança, veio para trabalhar, trabalhou muito, trabalha muito, dizem que é um estudioso do futebol, dedicado, chega às 7 da manhã no clube, sai à noite, no começo morou na academia, e enfim, isso aí não se discute. Porém, o senhor Abel ganhou 2 Libertadores, ganhou o que ganhou na pandemia, quando estávamos aí sem público. Então é preciso analisar em que circunstâncias foram ganhas aquelas Libertadores, porém não tira o mérito. Mas vamos analisar circunstâncias, vamos ver em que circunstâncias o senhor Abel foi campeão com o Palmeiras. Um ponto a ser analisado por cada um que estiver assistindo esse vídeo. Muito bem. Só que, durante esse percurso, o seu Abel foi notando que todo mundo se ajoelhou a ele, por méritos. Ele conseguiu unir os funcionários da academia em torno do time. Ele conseguiu unir a diretoria em torno do time. Só que aí eu acho que reside o grande erro do senhor Abel. Eu não sei, eu não tenho informação, mas tudo leva a crer, tudo indica que ele fez um pacto com aqueles jogadores que aí estão.
um time já de 4 anos praticamente, mas deve-se ter tido aquela conversa: enquanto eu estiver aqui, vocês são os meus titulares, vocês estarão aqui, no que depender de mim, todos os contratos de vocês vão ser renovados, etc, etc, como foram. Porque ontem na coletiva um dos repórteres citou isso e ele pulou fora. Mas e a hierarquia? Hierarquia que ele citou numa das coletivas quando perguntaram para ele por que Breno Lopes e não Hendrick e não outro menino da base. E ele disse: ah, mas quem é fulano? Fulano chegou agora, Breno Lopes está aqui há 4 anos, ou 3 anos, foi o que ele respondeu. Existe uma hierarquia. E ontem, quando perguntado da hierarquia, ele desviou, ele caiu fora. Então, eu entendo justamente na cabeça dele essa hierarquia por causa da conversa que ele deve ter tido com o elenco. Enquanto eu estiver, vocês são os meus jogadores, vocês são o meu time, aqui não tem reserva, aqui todo mundo é titular, blá, 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 blá. E contratos foram renovados, como foi o contrato do senhor Rony, como foi o contrato do senhor Veiga, como foi o contrato do senhor Mike, como foi o contrato de vários outros ali. Muito bem. Até aí eu não questiono, mas voltando ao assunto, voltando lá atrás, falando da nossa torcida, então o Abel foi ganhando terreno e nós nos dobramos excessivamente para o senhor Abel e esquecemos de cobrá-lo diante das suas teimosias, de jogar com 2 zagueiros, porque contra o Flamengo deu certo, mas aquilo era o fator surpresa, era algo que ninguém esperava. Hoje, todos os adversários sabem como o Palmeiras joga. Todos os adversários sabem qual é o esquema do Palmeiras. E esse que todo mundo falava lá do Cuca-Ball é só cruzar bola, é só chutão, tá diferente? Esse esquema de jogo que está sendo posto aí tá muito diferente do Cuca-Ball. Cruza para 2 anões, né? Cruza para Rony e cruza para o Arthur, 2 anões. Aliás, falando em Arthur, seu Arthur, até hoje eu não entendo, eu já falei isso no outro vídeo, como é que você vende por um preço e compra pelo dobro do preço posteriormente a mesma coisa? Não dá para entender. E não está jogando absolutamente nada. Parece que jogador, ao contrário de alguns como Cristiano Ronaldo, Messi, que investem na carreira, eles investem em tatuagem. Só isso, só isso. Eles se dedicam a conhecer maneiras de fazer tatuagem. Parece que investem em tatuagem, como se posteriormente a pele deles fosse valer alguma coisa, então eu tenho que deixar meu corpo todo tatuado, porque posteriormente, após a minha morte, isso aqui vai valer muito dinheiro. Parece que é assim, né? O seu Arthur mesmo só sabe fazer tatuagem, mas jogar bola que é bom, nada, e deve estar ganhando muito bem para fazer o que não está fazendo. Mas, como é futebol, cadê a cobrança? Não existe cobrança de diretoria, porque nós não temos diretor de futebol. Nós temos um diretor de futebol que apenas diz sim senhora. E sim senhor para o seu boss, que aliás não sei também para que serve. Temos uma presidente que não entende de futebol, né, gente? Então, gente, eu todos os dias faço o melhor para o Palmeiras. Vascaína, Vascaína. Todo mundo sabe. Possivelmente ela vai querer agora mostrar algum investimento, porque ano que vem tem eleição e ela quer ser reeleita. E pelo que eu acompanho nas mídias
nas mídias alternativas, porque assisto muito mídias alternativas, inclusive eu recomendo aqui o canal do Fernando, não importa o que digam, Enioca de Eclipse. Recomendo um canal que assisto sempre, que é a Turma do Amendoim. São canais que eu gosto. Verdão sempre também gosto. Então recomendo esses canais aí para vocês. Mas eu creio que nós demos muito mais valor ao Senhor Abel do que realmente ele tem. E ele, mas na verdade o erro não reside exatamente aí. O erro reside na não reclamação, na não cobrança por parte da torcida. Mas o fato é que o Senhor Abel, chegando aqui, como eu já disse, por méritos, conquistou tudo o que conquistou, mas se deslumbrou. Se deslumbrou, está meio que perdido no meio do caminho. Como ele disse na entrevista ontem, eu sou o técnico, eu escalo, eu convivo, eu treino, eu isso, eu aquilo, eu. Ele está cheio de eu. E quando a gente se enche do eu, do ego, que na verdade é o ego que movimenta o eu, quando eu basto, quando eu sou autossuficiente, eu estou perto da queda. Foi o que aconteceu ontem. Há 6 jogos, ele duplicando a lateral direita, ou isso não é duplicar, mas eu ponho o Mike na função que tinha o Arthur, ou que tinha, e ponho o Arthur na função que tinha o Dudu, mas 6 jogos, tá vendo que não tá funcionando, mas o meu eu diz que é assim, e assim será. Como ele disse na coletiva, eu deito na cama que eu preparo. Não é autossuficiência isso? Hã? Não é um pouquinho de arrogância? Então o senhor Abel, devido às conquistas, ao vislumbre, recebendo prêmios em Portugal, todo mundo dizendo, olha que gênio, que isso, que aquilo, se deslumbrou, está deslumbrado, está se achando o melhor técnico do mundo, e aí acha que tudo que ele decide é certo. Mas aí, pasmem, e a comissão técnica dele? Será que ninguém dá palpite? Ou será que todos apenas dizem, não, certo, você está certo, faz assim, faz assado, não, tá certo, será que é assim que funciona? Porque é notória a teimosia do senhor Abel com relação a essas escalações equivocadas, porque quando ele põe o Mike lá na frente, na ponta direita, o Marcos Rocha, nós sabemos que não tem a menor condição mais de jogar em alto nível. E falando nisso, eu quero aqui abrir um parênteses também. Nós não podemos ser uma sociedade beneficente. Nós somos uma sociedade esportiva. Nós não podemos ficar sendo grato a vida inteira por um cara que ganha 400 pau ou mais, como o Breno Lopes, e ficar tolerando esse bagrão ali. Já que o Breno é o homem de confiança dele, por que ele não pôs o Breno ontem? Já que o Breno era o reserva imediato do Dudu, por que ele não pôs o Breno na fria? Não, ele preferiu fritar a molecada. O John, por que não entrou o John no segundo tempo? Não, ele pôs o Fabinho. Olha onde que as coisas estão indo. O Rony, quanto tempo que o Rony não joga bola também? Porque, meu amigo, uma coisa é você ser craque. Outra coisa é você ser esforçadinho. Pra mim, Rony é só um cara esforçadinho. É um cara legal. Amém. É um cara que tem uma história linda. Amém. Mas nós não podemos também? Não. Ele é esforçadinho, ganhando 1 milhão por mês. Você é esforçadinho pra ver se eu ganho 1 milhão por mês, gente. Pô, é dinheiro do clube que tá ali. Aí tem propostas para vender um engodo, um bagrão que nem o Rony, que não tem domínio de bola. Não vende.
Sabe por quê? O senhor Abel prometeu que enquanto ele estiver aqui eu jogo. E joga mesmo, porque o Abel tira qualquer um daquele, menos o Rony. O Rony fica até o fim, qualquer circunstâncias. Há quanto tempo o Rony não produz absolutamente nada para o time, para a equipe? Há quanto tempo? Mas não, é o queridinho do senhor Abel. E senhor Abel, o senhor vai fazer um ano sabático o ano que vem, ou em 25, não sei. Leva o Rony com você, por favor. Então, nós não somos, como eu já disse, uma sociedade beneficente. Nós somos uma sociedade esportiva. E aí nós temos ali o tal do Flaco, que contra o Bragantino entrou. Parece que ele desistiu também, né? De lutar. E o Abel não lhe dá oportunidades. Então ele disse, agora, cara, pra mim tanto faz. Entrou ontem, sumiu. Então nós estamos nessa situação. Precisamos fazer uma faxina, precisamos fazer uma limpeza. Ontem Zé Rafael foi muito mal. Gomes, nosso capitão, monstro, mas vem decrescendo. Talvez pelo cansaço, pelo excesso de jogos, pela fome de jogar todos os jogos. Vem decrescendo, vem caindo de produção, notório. Ontem ele perdeu um duelo lá que né, ele não deu conta de acompanhar o nosso jogador, né? O Merentiel. Então, gente, são todas essas coisas que vão acarretando. Piquerez fez o gol. O que mais? Nós estamos vivendo de quê? Nós não temos um meio campo. Gabriel Menino parece que pensa só na BMW dele ou na namoradinha. Tem hora que não sei onde ele está dentro de campo, desliga, dá passe errado. E ele se acha um Admir da Guia da vida, porque ele erra, não se desculpa com ninguém, tá tudo bem, tá tudo certo. Inventa uns toques de bola que não dá certo. Eu não sei, cara, eu não sei. Nós não temos meio de campo, nós não temos um armador. Aí você vai falar pra mim do Veiga. O Veiga já esteve no Palmeiras no começo, saiu, voltou. Pra mim é o mesmo jogadorzinho. Fez os gols aí, mas tá, e aí? Acabou, filho. Ele não dá mais do que aquilo. E só que agora nem aquilo. O Veiga é articulador, distribui jogo. Aí tem cara que fala que o Veiga joga mais do que o cara do Flamengo lá. Para, né? Então, são esse tipo de jogador que foram endeusados aí também, que, na minha opinião, são aí medianos, né? O Veiga faz uma partida boa, mas aí só daí 4, 5, 8, 10 jogos que vai fazer outra. É um cara que, quando pega, ele não se apresenta. Ele não chama a responsabilidade, ele não chuta, ele não distribui, ele não organiza, ele não chama o jogo para ele, só, pera aí, é aqui, ó, vamos aqui. Não, ele entra naquela de dar chutão, ele entra naquela de sumir, de ficar se deixando marcar. Você que já jogou bola, você sabe como é que é quando você não tá afim, você se deixa marcar. Você fica só atrás do seu marcador. Você fica atrás do seu marcador, dando um miguezinho e tal. Não, mas o cara me marcou o jogo todo. Nada, você que estava marcando o seu marcador. Você que se deixou marcar. Quem jogou bola na várzea, quem jogou bola sabe como é que é isso. Sabe do que eu estou falando. E aí, Zé Rafael, a gente tem que depender dele. O dia que ele joga mal, que nem ontem, acabou. Não tinha meio de campo, não tinha articulação, não tinha uma ligação entre defesa e ataque. Que ataque? Rony e Arthur? Tá de brincadeira. Nós precisamos de um outro esquema de jogo, nós precisamos de um centroavante, nós precisamos de um time que jogue com um centroavante. Olha aí o exemplo do São Paulo.
Olha aí o exemplo do Inter, do próprio Fluminense. O Inter, o centroavante lá, perdeu gols, perdeu, mas tem uma referência. E nós temos quem de referência? Rony, que precisa de 20 bolas para dominar uma e daquele jeito. É difícil falar, não estou aqui só achando defeito, não, mas são coisas que vários canais vêm falando há tempos, mas o eu do senhor Abel não deixou ele mudar, mas o eu da dona Leila Pereira também não deixou ela contratar, não deixou ela reforçar, e o pior, o seu Abel concordou. Lembra que o seu Abel cobrou que precisava de reforços? Tomou uma dura, senhor, você está ganhando bem, você está não, nós vamos com o que temos, nós temos os miúdos, temos a base, e aí? Se nós temos a base, por que não treinou esse time antes desses jogos com o Boca? Com os meninos da base, porque tem que pôr os meninos da base na fria, na gelada? Por que já não treinou esse time com os meninos? Porque tem o pacto com os carinha lá, que não pode ser quebrado, senão estraga o vestiário. Olha, a perspectiva é pouca, não vejo como o Palmeiras ganhar esse brasileiro, porque o Palmeiras não quer esse brasileiro, porque no primeiro turno eu ouvi o técnico da nossa equipe, o senhor Abel Ferreira, dizer: já é do Botafogo, não tem jeito. Quando o meu técnico diz que não tem jeito, o que ele está dizendo? Não vou brigar por isso. Era para nós estarmos a 4 pontos do Botafogo. E ainda temos um confronto direto com eles. Mas já desistimos do brasileiro, segundo a nossa direção técnica. O Botafogo é o campeão, ninguém tira. Isso foi dito no primeiro turno. Vergonha, isso, vergonha. Eu disse, não disse aqui no canal não, mas eu disse para conhecidos meus: como assim? No primeiro turno ainda já estão dizendo que o Botafogo é campeão? Vai perder muito jogo. Já aconteceu com o Internacional, já aconteceu com São Paulo, já aconteceu com o Cruzeiro. E aí, agora é o Botafogo que vai ser campeão já no primeiro turno? Infelizmente, muita coisa tem que ser revista, muita coisa tem que ser refeita para se dar um jeito nessa situação. Teríamos que fazer uma limpeza nesse elenco, coisa que eu não acredito, porque contratos e mais contratos foram prolongados, e aí vamos ter que aguentar o senhor Rony até 27, o senhor Zé Rafael até 25 ou 26, o senhor Veiga com contratão até 26, e por aí vai, né? É a festa do diabo na casa do terço, desse jeito. Mas, enfim, torcedor, continuamos sendo Palestra, continuamos sendo Verdão, e eu continuo sendo Verdão das antigas, onde vi aquele timaço de 70, 71, 72 ganhar tudo. E hoje eu tenho que ver Rony, Zé Rafael serem chamados de craques. Até a próxima, até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal, indica o canal Verdão das Antigas aí pro seu tio, pro seu avô, pro seu pai, porque aqui eles vão entender o que eu tô falando.